Boa tarde, presidente, colegas e a todo o público que nos acompanha. Quero começar dizendo que estive há pouco no meu gabinete, onde a gente recebeu a visita de várias protetoras de animais na cidade. Eu já trouxe aqui na minha fala na semana passada que a gente conseguiu uma conquista muito importante, que foi a luta permanente, o programa permanente de castração de animais na cidade. A gente está tendo um momento de transição de governo, onde está mudando a forma como isso opera, e nessa mudança, esperando os fatores burocráticos, licitação, só discordo de uma situação que a gente não está conseguindo manter essas castrações, que eu tanto lutei para que fosse através dessa legislação da nossa autoria permanente. Estamos procurando resolver o problema, estamos solicitando, juntamente ao chefe de gabinete, que a gente possa, com todos, né, com as protetoras, com o diretor, que é bem intencionado e que tem ideias muito interessantes para que a gente possa encontrar uma solução. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse instante. Desde quinta-feira, quando a gente passou por essas chuvas muito fortes e pelos problemas decorrentes dessa enxurrada, sei que muitos colegas vereadores, e comigo não foi diferente, nós estivemos de uma forma muito presente na comunidade, recebendo diversas demandas pelos mais distintos bairros e regiões da cidade, tentando em loco acompanhar, entender, compreender e fazer os encaminhamentos. E nós fomos, na sexta-feira, fui na Escola Pedro I, com a diretora Fabiane, fui também na Escola Bilíngue Olga Hudson, com a diretora Silvane, fomos no Lauro Miller, com a diretora Janaína, fomos muito bem recebidos e pudemos entender um pouquinho das dificuldades específicas que elas estão tendo. E fizemos as indicações, os requerimentos, os apontamentos, ligamos para as secretarias para a gente tentar auxiliar, principalmente a nossa preocupação com os ar-condicionados em sala de aula, que isso é uma preocupação muito constante, ainda mais com o calor que a gente está tendo aí durante o dia, e também a situação da merenda, né, com essa força-tarefa que foi feita com tantas pessoas para que, de fato, pudesse ter a prestação desse serviço. Independentemente de qualquer discussão, de responsabilidade, de aditivo ou não, o fato é que a gente tem que lutar conjuntamente para que a prestação de serviço aconteça da melhor forma e as crianças não tenham nenhum tipo de prejuízo. Então, fizemos esses encaminhamentos. Também quero fazer aqui um pedido. Recebemos da comunidade do Boa Vista, do Matias, uma situação específica de desbarrancamento que aconteceu na rua Walter Berner, e que está gerando alguns riscos para a comunidade local. Nós estivemos com a nossa equipe em loco, estamos fazendo os encaminhamentos e pedindo aqui uma atenção para o Executivo para que possa, de forma mais rápida, resolver esse assunto. E quero trazer aqui algumas temáticas. O pessoal que me conhece sabe que eu tenho essa característica de focar nos assuntos que eu considero assuntos muito pertinentes e muito necessários, assuntos reais, e pensar também a cidade não apenas no presente, mas projetar a cidade para o futuro, mesmo sabendo que alguns assuntos, às vezes, a gente não tem ainda, digamos, a força, o entendimento, a compreensão política para colocar naquele instante. Foi assim que, desde o primeiro ano que cheguei nessa casa, defendi a ideia, como foi a ideia da substituição dos cavalos nos desfiles da Oktober pela charrete elétrica, que muitos não concordavam, que muitos faziam piada, mas que depois de tanto tempo está aí, virou uma realidade, uma prova de evolução, de civilidade. Nesse sentido, eu quero hoje trazer um tema que é muito pertinente. Meus colegas e todos aqueles que estão acompanhando, nós precisamos de um plano de arborização urgente na nossa cidade, precisamos de mais árvores na cidade. Essa não é uma discussão exclusiva da cidade de Blumenau. Todos os estudos que tenho acompanhado mostram que a alta das temperaturas, há uma projeção, vereador Volpato, para que as cidades fiquem cada vez mais quentes, e nós precisamos encontrar medidas inteligentes para solucionar os problemas. Outro dia, tive num café com uma conversa com alguém que admiro muito, o ex-prefeito João Paulo Kleinobin, e estávamos conversando sobre esse assunto. Eu fiz aqui, desde o primeiro ano do meu mandato, um pedido para que a cidade pudesse fazer um investimento no plantio de árvores. Não só isso, como também, vereador Bruno, fizemos aqui indicação para pensar em outras alternativas, como Curitiba está pensando, das árvores frutíferas. Estamos defendendo até uma ideia que algumas secretarias estão pensando agora, como na Profamília estão estudando isso. Nós precisamos pensar fora da caixa. É uma solução urgente. Houve um projeto que teve, sim,
da Prefeitura com a FURB, eu acompanhei, foi paralisado nessa discussão, que uma joga um problema para a outra, mas o fato é que precisamos urgentemente voltar. Um plano de arborização para a gente saber qual árvore específica a gente tem que botar em cada região da cidade, porque existem várias questões aí, questões que envolvem a mobilidade, que envolvem também as pessoas com deficiência, mas nós precisamos que isso seja tirado do papel. Eu dou com certeza uma parte aos dois vereadores. Ouço a parte o vereador Jean Volpato e, na sequência, também o vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, parabéns por trazer esse tema à tribuna da Câmara. Tem um ditado que diz: todo mundo gosta da sombra, mas ninguém gosta de plantar árvore. Então é fundamental a gente pensar cidades resilientes, cidades arborizadas e, sobretudo, pelo bem-estar humano. O senhor, Vossa Excelência, também trouxe na tribuna a questão da proibição dos animais no desfile do Oktoberfest. Quero parabenizar o prefeito Egídio, eu acho que é uma decisão correta que ele teve. Quero parabenizar Vossa Excelência, sou testemunha que foi uma luta há muito tempo de Vossa Excelência e agora também faz justiça a esses animais, que com certeza nenhum ser vivo merece viver sob a tortura, sobre o sol quente e sobre os maus tratos. Então, acompanhe o seu pronunciamento. Vereador Bruno, com relação à questão da arborização da nossa cidade, de fato, Vossa Excelência já falou algumas vezes sobre isso, eu em alguns momentos também falei, lembro daquele projeto, lembro do que votamos aqui, do que discutimos e, infelizmente, ficou no fundo de alguma gaveta e não sai do papel. A gente vai aqui para cidades próximas, colegas vereadores, a gente vai aqui, por exemplo, eu vou visitar alguns parentes aqui em Guabiruba, vejo aquelas ruas, inclusive, não só na área central dos bairros, né, aquelas plantinhas, aquelas árvores de pequeno porte, floridas, bonitas, inclusive, são árvores que florescem flores que, inclusive, as abelhas polinizam e servem, inclusive, né, para as abelhas, inclusive, o mel, né, para o mel, inclusive, né, são chamadas plantas melíferas. Então, é uma pena que Blumenau não investe nesse sentido, né? A gente vai para cidades pequenas aqui, tem um grande trabalho de arborização, de ajardinamento, dessa preocupação, e Blumenau, infelizmente, não tem feito isso. A gente tem que cobrar também, porque meio ambiente, natureza, tudo isso também faz parte do nosso trabalho, faz parte da sustentabilidade, faz parte daquilo que a gente tem que cobrar aqui nesta casa também. Todos os assuntos têm que ter voz aqui nesta casa, e esses também. Obrigado. Agradeço, vereador Adriano Pereira, vereador Jean Volpato. Presidente, 2 minutos a mais. Pode ser? Concedo pelos dois à parte, mais 2 minutos para você concluir sua fala. Obrigado, vereador Ito, pela gentileza. Acrescento a palavra dos meus colegas. Quero também trazer um tema que eu ainda vou especificar, vou provavelmente fazer um vídeo, mostrar para a comunidade, mas eu quero trazer todos para um contexto. Nós temos visto muitas notícias que falam sobre o déficit da cidade, e aí a gente percebe que nós temos que encontrar soluções. A gente tem que encontrar soluções inteligentes. Se você tem que resolver um problema financeiro, ou você vai para um caminho que você vai aumentar tributo, que eu acho que a gente tem uma unanimidade de ser contrário aqui, ou a gente vai ter que, na verdade, diminuir gastos. E, às vezes, a diminuição de gastos, ela acontece por uma troca inteligente da tecnologia em relação ao papel. E faço aqui uma referência ao vereador Marcelo Lanzarin, porque quando foi presidente trouxe essas ideias, deu toda a liberdade possível para que essa casa fizesse essas mudanças. Inclusive era legal, vereador Marcelo, a gente conseguir fazer um estudo de quanto a gente economizou com atos que podem parecer muito simples, mas o fato da gente diminuir a impressão dos papéis, e não só nosso, de todos os gabinetes, fazer essa forma tecnológica, fez sim a gente se modernizar e a gente economizar. E eu defendo essa ideia em relação à prefeitura, para que a gente possa tentar fazer, e sei que está dentro do cronograma do prefeito Egídio, para tentar fazer um programa, digamos, prefeitura sem papel. E eu quero dar um exemplo muito específico. Ano passado, não sei se outros vereadores fizeram indicação, o nosso gabinete fez uma indicação que foi atendida, que foi solicitar que nos carnês de IPTU pudéssemos ter o QR Code. Muitas pessoas facilitaram o pagamento em relação. Só que algumas cidades brasileiras estão discutindo o seguinte: tem estudos preliminares que nós estamos fazendo, vereador Matias, que a gente poderia economizar mais ou menos R$1 milhão. R$1 milhão, se no lugar da impressão dos carnês de IPTU, a gente orientasse as pessoas a fazer os pagamentos e também dentro da prefeitura pudessem ter totens, enfim, orientando principalmente as pessoas que teriam dificuldade nisso. Outras cidades estão fazendo, e é uma ideia que eu quero discutir aqui mais clara, porque pode ajudar muito a cidade no momento que ela precisa. Seria isso nessa tarde, obrigado. Vamos discutir os assuntos reais e vamos lutar por Blumenau.